Boa noite, Petrópolis, boa noite, família da Rede Petrópolis de televisão, boa noite ainda aos internautas do Facebook e do YouTube que nos acompanham, sempre fiéis telespectadores e que nos assistem pelas redes sociais, em RPT Play do canal 10, Rede Petrópolis Televisão, no Facebook do nosso programa, facebook.com/Dossiê História, e visite ainda também a nossa página no YouTube, em youtube.com/Dossiê História, onde você poderá rever os nossos programas já passados. Tem mais de 200 programas lá, com inúmeros temas que você pode pesquisar. E esses programas normalmente servem como um agente provocador para quem vai fazer um estudo, uma pesquisa acadêmica, enfim. Tem temas realmente muito interessantes e grandes entrevistados que nós já tivemos a oportunidade de recebê-los em nosso programa e que realmente passam uma riqueza de detalhes e de muita cultura. Nosso programa é eminentemente cultural, esse é o objetivo do nosso programa. Hoje é o dia 15 de março de 2018. Estamos, então, iniciando a nossa apresentação deste dia. Nossa primeira atração é o que vai pela história no dia 15 de março, né? Acontecimentos importantes que registramos neste dia. Vamos, então, viajar pelo tempo. O dia 15 de março de 2018, naturalmente, é o 74º dia do ano, no calendário gregoriano, mas é o 75º dia em anos bissextos, né? Então vamos aqui fazer um breve retrospecto do que aconteceu através da história neste dia. 44 a.C., o imperador romano Júlio César é assassinado por um grupo de senadores romanos, entre eles o seu amigo Brutus. Isso foi no dia 15 de março. Em 1672, o rei Charles II, rei da Inglaterra e Escócia, assina a declaração de indulgência, suspendendo penalidades contra os católicos, que, naturalmente, por ser um país protestante, perseguia os católicos de uma maneira até muito violenta naquela época. Em 1744, a França declara guerra à Inglaterra. Em 1789, Joaquim Silvério dos Reis, né, o alcaguete do Tiradentes, delata os conjurados ao Visconde de Barbacena. Também foi no dia 15 de março. O presidente dos Estados Unidos, o Woodrow Wilson, que foi o presidente durante a Primeira Guerra Mundial, envia 12 mil homens à fronteira do México em uma fracassada missão para perseguir o bandido Pancho Villa, que não se deixou prender naturalmente. Em 1917, isso aqui realmente é um marco na história do século XX, o czar Nicolau II da Rússia abdica. O Estado e o exército russos são dissolvidos. Os bolcheviques sobem ao poder em 7 de novembro de 1917, ou seja, poucos meses depois do dia 15 de março, caindo o governo provisório, que lá se chamava Duma. Como quando o czar renunciou, formaram uma república de improviso e esse governo provisório que foi formado e que foi instalado chamava-se Duma. Em 1937, o primeiro banco de sangue é inaugurado no Hospital de Chicago. Em 1938, tropas da Alemanha nazista tomam a Tchecoslováquia sem enfrentar resistência. Também foi no dia 15 de março de 1938. Em 1972, o Poderoso Chefão de Francis Ford Coppola, um filme inesquecível, estreia nos Estados Unidos. Foi no dia 15 de março também. Em 1975, os estados da Guanabara e Rio de Janeiro são unificados. No dia 15 de março de 1975, a famosa fusão. Em 1986, a nave espacial soviética Soyuz T-15 se acopla à estação orbital Mir.
Em 1990, o Vaticano e a Rússia estabelecem relações oficiais permanentes após 73 anos de distanciamento. Em 1991, os territórios do Amapá e Roraima ganham condição de Estado e elevaram para 25 o número de estados brasileiros. Em 1992, um terremoto mata 800 pessoas na Turquia. Em 1999, a Assembleia Nacional Popular Chinesa aprova várias emendas na Constituição de 1982, entre elas o reconhecimento da propriedade privada. Ou seja, a China se preparava para uma globalização e para isso ela teve que alterar a Constituição dela e começou então a respeitar a propriedade privada, sem o que ninguém iria para lá investir nada. No ano de 2000, em uma sentença inédita, um júri de Nova York declara culpado de 3 acusações de estupro um homem não identificado, mas que essa culpabilidade ela foi baseada em seu DNA. Estranho isso, né? 3 explosões destroem a plataforma P-36 da Petrobras em 2001, no dia 15 de março. A plataforma P-36 da Petrobras na Bacia de Campos. 10 pessoas morreram. Em 2004, anunciada a descoberta do planetóide Sedna, a 13,5 bilhões de quilômetros da Terra. Muito bem, esse aqui foi o dia 15 de março na história. Seguimos, então, o nosso programa com a parte jornalística. Senado Federal, audiência na Comissão de Constituição e Justiça, debate sobre a segurança do sistema eletrônico de votação. Esse é realmente um ponto nevrálgico na nossa estrutura eleitoral no Brasil. Nós temos hoje um sistema de urna eletrônica em que não se tem acesso. Vamos ao vídeo, então, para ver o que é esta comissão, quais foram, assim, nós pegamos uma parte do vídeo, que é muito longo, e selecionamos uma parte que achamos importante e interessante para caracterizar essa matéria jornalística que nós estamos falando. Então, vamos ao vídeo do Senado. Com mais essa conspiração que me parece muito clara de desobedecer à lei, realmente caminhamos num processo muito bom, obrigado. Obscuro. Muito bem. O senhor sabe, senador Capiberibe, que nós compartilhamos de vários descontentamentos com esta casa onde laboramos. Senador Capiberibe. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Obrigado. Capiberibe. Nós já nos manifestamos em relação ao voto impresso. Há 15 anos que trabalhamos, apresentamos projeto de leis na Câmara, através da deputada Janete Capiberibe, com a assessoria do doutor Amilcar Brunage e de Maria Aparecida. Só um lembrete, o senhor foi o relator desse projeto de lei do Azeredo que o procurador apresentou, José Jairo. O senhor foi o relator e esse projeto foi arquivado. Exatamente. Aqui no Senado. Então, nós aprovamos uma lei do voto impresso em 2003 e caiu em 2004. A lei não foi cumprida na eleição municipal. Ou seja, há de fato uma intenção de não fazer valer a lei. E essa audiência, Vossa Excelência tem inteira razão de chamar essa audiência, é para revelar à nação que há uma conspiração contra a democracia. Perfeito. Eu lhe agradeço, senador, a sua generosidade de reconhecer que teve razão de ser essa audiência. Essa audiência. Claro. E está atingindo seus objetivos. E a partir disso eu peço encarecidamente às pessoas que estão se manifestando e estão aqui se manifestando por patriotismo e por amor à lei, que reconheçam o mérito dessa audiência pública. Não tem a menor dúvida. O que nós estamos fazendo aqui é uma denúncia formal. Exato. De que o Tribunal Superior Eleitoral
descumpre a lei. Nós estamos buscando aquilo que já suspeitávamos. O que o Ministério Público deve agir, sim. Agirá, senador, e agirá. Procuradora-Geral de Justiça, Raquel Dodge, foi levantada aqui pelo Dr. Amilcar Brunazzo, entrou com uma ADIM contestando a Lei 13.165. Eu não entendo. Isso me parece que há um entendimento dessa instância superior de desrespeitar a vontade popular. Porque nós sabemos que as urnas eletrônicas, elas são inseguras. Você sabe que você digita um número, mas não sabe para quem vai esse número. Todo mundo sabe, é o voto às cegas, não é? E a sociedade brasileira sabe disso. E quem insiste? Quem insiste é, nesse momento, quando eu tomei conhecimento da ADIM, aí eu digo, olha, estamos perdidos, porque o tribunal insiste em não cumprir a lei, agora o Ministério Público, que deveria cobrar o executivo... Em vez de atacar quem não cumpre a lei, ele está atacando a lei, pô. Nós não precisamos, eu acho que nós podemos fazer, e eu sugiro à presidência, como consequência dessa audiência pública, de que prepare um arrazoado em torno dos indícios apresentados e acione o Ministério Público. Não tem como fazer auditagem de urna eletrônica. Foi essa ou não foi a resposta? Isso foi em 2006. Eu perdi uma eleição para a urna eletrônica. Sabe por quê? Porque eu estava disputando com um dos homens mais poderosos da República, que era José Sarney. Eu não podia ganhar dele. Bom, meus amigos, urna eletrônica não tem auditagem. Somente o Brasil e a Venezuela é que adotaram esse sistema eleitoral com a urna eletrônica. E qual é a empresa que monitora e que faz a programação dessas urnas eletrônicas? Smartmatic, uma empresa que tem a sede em Miami, mas ela é ligada ao Maduro, na Venezuela. E ela que também prepara o mesmo sistema na Venezuela. Todo mundo sabe que o Maduro ainda até hoje não conseguiu perder uma eleição. Esse ano a oposição não vai nem participar da eleição, porque o jogo lá é muito duro. Só o Brasil e a Venezuela é que tem esse sistema. Nenhum outro país do mundo quis adotar. Então vocês acham que essa urna, que esse sistema eleitoral é seguro? Como podemos ter credibilidade num sistema dessa natureza? Somente o Supremo Tribunal Federal é que insiste nessa demanda da urna eletrônica. Enfim, nós estamos no Brasil e aqui tudo é possível. Nos igualamos à Venezuela em termos de processo de eleição, que é modernidade, que a urna eletrônica é moderna, que é muito rápida, tudo bem. Então, se acomodaram porque é muito rápida a apuração da eleição, não exige uma grande estrutura para a apuração, mas em contrapartida o sistema pode estar viciado. Não vamos afirmar que seja viciado, mas pode estar viciado. Não temos a certeza de que isso pode acontecer. Muito bem, mutatis mutandis, seguindo o nosso programa, vamos então à nossa entrevistada da noite. Nossa entrevistada da noite é uma historiadora e nos dá a honra, uma egiptóloga, que nos dá a honra de aqui comparecer para nós conversarmos um pouco e vamos então conversar com ela. O nosso tema da noite é egiptologia. Eu estudo do Egito Antigo para falar sobre o tema, nós trouxemos a egiptóloga professora Amanda Martins Rutfles, graduada em História pela Universidade Católica de Petrópolis, tem licenciatura e bacharelado em 2011. Ela começou como recepcionista bilíngue do Museu Imperial. E lá ela trabalhou com turismo e atendendo os visitantes estrangeiros, né? Ela é historiadora com ênfase na história de Petrópolis
e também na história do Brasil, primeiro e segundo reinados. Ela lecionou História e Geografia, esse T aqui que eu não gravei ainda. Turismo, né, de Petrópolis, em escolas municipais de Petrópolis. Segue os estudos sobre egiptologia em seu blog. Eu vou até passar aqui embaixo, ali na telinha, o blog dela com o endereço. Se alguém tiver interesse em manter contato com o blog dela, vamos ao blog. Eu acho que não está aí. Esse é o blog, né? Isso. Essa é a foto do blog, né? E o endereço do blog, que eu pedi para fazer um letter sobre o endereço dela. Ela é membro e pesquisadora do grupo GECMET, da Universidade Federal Fluminense, e também do CEIA, né? Centro de Estudos da o mesmo lugar, Antiguidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E participa também na UERJ, como pesquisadora no NEA, Núcleo de Estudos da Antiguidade. Vou pedir aqui à técnica que, se puder passar o endereço do blog dela no pé da tela, eu agradeceria. Então, professora, aqui as suas considerações iniciais sobre a egiptologia. Gostaria de lhe passar a palavra e depois, então, nós vamos a outras perguntas. Agradeço aqui a oportunidade, agradeço ao Gilberto, boa noite ao público que está nos assistindo. Obrigado por me trazer aqui para poder falar um pouco, né, desses meus quase 5 anos de pesquisa sobre arqueologia egípcia, egiptologia. Gosto muito do tema e agradeço essa oportunidade de estar aqui falando para os ouvintes um pouquinho da minha história dentro do estudo, né, do Egito Antigo. Olha, para nós é um prazer muito grande recebê-la. Espero que essa seja a primeira numa série de outras que nós vamos trazer. A professora também, ela é muito dedicada aos estudos do primeiro e do segundo reinado, adora a história do Brasil, a história de Petrópolis, né? E nós vamos ver também algumas coisas interessantes com a egiptologia aqui na nossa cidade. Sim. Porque a egiptologia é um conceito cultural, né, que está espalhado pelo mundo inteiro. Então, nas grandes cidades hoje você tem símbolos do Egito Antigo, né? Mas eu, antes de fazer uma pergunta sobre essa parte, eu queria perguntar à professora como é que se desenvolve o estudo da história na rede municipal de ensino em Petrópolis. Porque eu tenho ouvido algumas considerações um tanto quanto negativas em relação a esse estudo. E eu já tive até a oportunidade de uma vez fazer um teste, uma aluna da rede municipal, e ela sequer sabia que o Brasil tinha sido uma monarquia. Perguntei para ela se ela já tinha ouvido falar no Pedro I, e ela disse que não sabia nada sobre Pedro I. Sobre Pedro II, nada. Sobre a princesa Isabel, ela não conhecia. Mas a professora tinha mandado ela fazer um trabalho sobre a Revolução Comunista de 1917, e ela discorreu o tema com a maior facilidade, conhecia todos os personagens, todos os incidentes. Quer dizer, ela conhecia a Revolução Comunista de 1917 e não conhecia a história do município dela, a participação dela, a participação do nosso município no segundo reinado e toda essa história rica que foi proporcionada. O que a senhora teria a esse respeito para nos falar? Bem, o que acontece é o seguinte, eu tive 10 anos trabalhando no turismo da cidade. Então eu já passei pelo Museu Casa de Santos Dumont, passei pela Catedral São Pedro de Alcântara, pelo Museu Imperial. Eu passei durante 6 meses lecionando a escola do município e já outras 2 escolas eu fui convidada a fazer palestras sobre a história de Petrópolis. E o que eu pude observar, inclusive ontem mesmo, uma amiga me convidou, eu estive até às 22 horas fazendo palestra numa escola municipal aqui no centro. Bem, Gilberto, o que acontece, o que eu percebo é o seguinte, nem é culpa da escola. Eu acho que é a questão mesmo do currículo que o MEC impõe. E também da
criação e do modo como é produzido esse livro didático. É uma história muito resumida. Agora, com a mudança do MEC, nós só temos a história efetiva no currículo do Ensino Fundamental 2. Com a mudança do MEC no ensino médio, a disciplina se tornou optativa. Porque agora o ensino médio, o aluno vai poder escolher a disciplina que ele quer. Então, se ele não optar por história, optar por um ensino técnico, ele não vai ter nem história, sociologia, artes, filosofia. Então, cada vez mais o meu parecer é que o MEC ele vai reduzindo o conteúdo sobre história, inclusive nos livros das escolas que eu pude estar presente. O que eu vi é o seguinte: a história da antiguidade é um resumo. Primeiro que história do Egito Antigo, China, África, Índia, Grécia, Roma, é assim, o resumo do resumo. Aí vem Idade Média, Moderna e Contemporânea, que também são conteúdos resumidos. Não vejo ali, principalmente se tratando de história do Brasil, muita pesquisa, que escreveram aquele livro a partir de muita pesquisa com muita fonte histórica. No meu parecer, eu acho que é uma história resumida e não relata totalmente com a veracidade dos fatos. Muita coisa é esquecida, muita coisa é deixada de lado. Você precisa, na rede municipal, lecionar. Você tem 3 tempos, né? Cada turma tem que ter 3 tempos de história no Fundamental 2, tá? Então, é tudo muito corrido e o livro já é resumido. Você tem que passar o conteúdo de uma forma resumida, né? E dentro de sala de aula, o professor sabe que existem outras questões que ele precisa dominar além de passar o conteúdo. Então, você acaba não conseguindo passar o conteúdo totalmente e os livros didáticos ainda mostram a história de uma forma bem resumida. História do Brasil também, muitos fatos históricos são deixados de lado, a importância do nosso primeiro imperador, a importância da chegada da corte em 1808, né? A família real portuguesa, a importância do segundo reinado com Dom Pedro II, que inicia-se em 1840, é tudo muito resumido, inclusive a questão sobre a importância da cultura. Dom Pedro II deixou um legado cultural, isso não é falado. E aí o professor ele precisa trabalhar dentro do conteúdo que é estipulado pela escola, mas a escola também já recebe um conteúdo do MEC pré-estipulado. Ela tem que seguir o que está ali e o professor tem que seguir o que a escola pede. E muita coisa vai ficando para trás, né? Muita coisa se perde. O que se depreende, então, é que o MEC centraliza a disciplina e as matérias de acordo com os interesses ideológicos de cada época. É isso que a gente tem visto, né? Por exemplo, durante o período do PT, que foi um período hegemônico na cultura do Brasil, a gente notou que cada vez mais eles foram se distanciando do ensino da história com profundidade e tentando focar só um ângulo sociológico, um ângulo mais à esquerda, visando o vitimismo e aquela coisa toda que a gente já conhece no discurso do PT. Então, isso criou uma fenda muito grande, um abismo muito grande no conhecimento cultural do aluno que está saindo hoje do ensino médio, do ensino fundamental, sem conhecer nada da história do Brasil. Então, o que ele conhece é aquilo que lhe foi passado dentro de um viés simplesmente, estritamente ideológico. Eu me preocupo muito com isso. E agora ficou para trás o Egito Antigo, a Grécia, o Império Romano, que são a base da nossa civilização. Pois é, o conhecimento clássico, a cultura clássica, o livro, assim, o conteúdo é muito resumido e às vezes para você conseguir passar adiante é complicado. Na escola que eu lecionei, eu tive a sorte de ter mais tempo, tá? Eu consegui passar
profundamente todo o estudo sobre Egito Antigo, consegui falar bastante sobre Grécia, mas como eu só fiquei até o meio do ano, tá? Porque era um contrato, não sou concursada, eu não tive condição de passar o restante do conteúdo para o ano letivo. Mas nessa escola eu tive a sorte de conseguir transmitir muito mais para os estudantes da minha bagagem teórica, metodológica, do que eu aprendi nesses 4 anos de pesquisa em egiptologia, arqueologia, sobre Roma antiga, sobre Grécia antiga. Eu consegui passar muito mais do meu conhecimento e do material que eu tinha. Eu não utilizava apenas o livro didático e eu tive essa sorte. A escola autorizou que eu fizesse isso. Então eu pude lecionar e eles tiveram condição de levar esse conhecimento muito além do livro didático. E qual foi a reação dos alunos? Olha, a grande maioria, eu vou te ser bem sincera, a grande maioria não conhecia nada sobre o assunto. Eles não conheciam nada sobre o assunto. Porque para você lecionar Egito Antigo, História Antiga Clássica, Grécia Antiga, Índia, China, é o 6º ano do Ensino Fundamental 2. Então, eles já saem do 5º, né, que é o Fundamental 1, alfabetização, começam a ler, escrever, aí vão para o 6º, então é no 6º que a gente começa o ensino clássico. Muitos não conheciam nada sobre aquela história, então eu tentei trabalhar da melhor maneira possível, né, colocando os conteúdos também de forma que eles entendam, porque são crianças, então você não vai colocar de uma forma acadêmica, porque eles não vão conseguir compreender tudo, mas da melhor forma possível conseguir passar. Grécia, Roma e Antiguidade Clássica e Egito Antigo. Perfeito. Agora, nós sabemos que a memória cultural, ela tem uma relação, principalmente a memória histórica, ela tem uma relação entre a ciência, né, e a memória. E intrinsecamente estaria ligada à vida social de uma nação, né, que procura, via de regra, manter intacta aquela cultura para mostrar às futuras gerações um certo tipo de cultura. Isso eu tirei lá no livro que a senhora me apresentou. Sim. Então, eu lhe pergunto o seguinte, com base nesse ensinamento, né, e nessa relação entre a história e a memória cultural de um povo, o Egito moderno, agora falando mais sobre o Egito, né? O Egito moderno cumpre esse papel da memória, ou é a comunidade internacional dos egiptólogos do mundo que mantém essa cultura, porque estão sempre indo para lá, arqueólogos, historiadores, egiptólogos. Sim. Eles estão mantendo isso, eles fazem um bom trabalho nisso. Houve até um escândalo lá do diretor do Museu do Cairo que acabou sendo preso porque ele tinha feito uns esquemas lá com, se não me engano, com aquele canal de televisão geográfico, né? National Geographic. Então, como é que a senhora vê essa situação do Egito moderno com a memória rica do passado? O que eu posso depreender, até dos eventos que eu frequento e do meu contato com os arqueólogos, professores, doutores, todos da área da egiptologia e da arqueologia egípcia, e do conhecimento que eu procuro manter atualizado sobre o atual Egito. Bem, até onde eu sei, agora nós temos o novo ministro das Antiguidades, que é o Zahi Hawass. Zahi Hawass tem longa experiência, ele é arqueólogo, ele já trabalhou em diversas expedições arqueológicas, trabalho de campo com arqueologia, então ele é o novo ministro das Antiguidades. Até todas as informações que eu recolhi sobre esse assunto, é que assim, eles têm uma preocupação, principalmente o Zahi Hawass, em manter os museus, manter os objetos, manter
tudo funcionando da melhor forma possível, a preservação de monumentos, porque tem aquilo, Gilberto, a questão da memória, a história e a memória. Como que nós vamos manter intacta essa memória de um passado de 5.000 anos atrás? Você precisa preservar escritos, papiros, monumentos, estátuas, museus. Agora o Egito ele está construindo um novo museu. Além do museu no Cairo, outro museu está sendo construído no Egito. E, inclusive, uma das peças importantíssimas que já foi levada para lá é a estátua do faraó Ramsés, da 19ª dinastia, que viveu mais ou menos entre 1279 e 1213 a.C., né? Ramsés é o filho da luz. Então a estátua dele já foi levada para esse novo museu. E o Zahi Hawass ele tem uma preocupação em não deixar sair do Egito peças por saqueamento, por pessoas que vão para o Egito e querem saquear de alguma forma. Ele tem essa preocupação de manter os objetos lá. Trabalhos foram realizados por arqueólogos e egiptólogos da França e da Inglaterra, inclusive a arqueóloga egiptóloga Joan Fletcher, que ela é inglesa também, ela tem vários vídeos até no YouTube, ela tem várias pesquisas, fez a tomografia da rainha Nefertiti, passou um tempo expulsa do Egito, não deixaram ela entrar durante um tempo, mas ela é doutora e tanto ela quanto o Zahi Hawass, quanto outros, eles têm essa preocupação de manter intacta essa memória através de conservação, preservação, sítios arqueológicos, museus, peças. Você não pode hoje em dia ir para o Egito e comprar as coisas, você não pode sair, pegar as coisas, saquear como antigamente. Quando a egiptologia se tornou uma ciência no século XIX, a partir da descoberta da Pedra de Roseta pelo Champollion, a partir desse momento surgiu no mundo os estudos voltados para a egiptologia como ciência. Então, de lá para cá, há uma preocupação, principalmente agora que o Zahi Hawass assumiu. Ele é ministro das Antiguidades no Antigo Egito. Então, você não consegue ir para o Egito comprar um monte de coisa e trazer na mala. Isso não é assim que funciona. E há toda uma preocupação com preservação da memória e documento, porque assim, vamos falar de memória do seguinte ponto. O monumento, ele digamos, ele guarda a memória dos acontecimentos do Egito Antigo durante 5.000 anos. É através do monumento que você lê os hieróglifos e descobre o que aconteceu durante aqueles 5.000 anos, as 30 dinastias que aconteceram no Antigo Egito. Então, se você não tem a preservação desse monumento e dessas inscrições, essa memória se perde. Mas o Egito atual, pelo que eu pude observar, tanto em congresso, simpósio, palestras que eu frequentei e a minha relação com os arqueólogos, até lá do Museu Nacional no Rio de Janeiro, tudo é preservado. E, inclusive, esses pesquisadores estão sempre indo para o Egito. E eles têm toda uma preocupação no manuseio das peças, na conservação das peças, né? Até temos agora professores, colegas nossos da UFRJ que estão lá num trabalho de campo arqueológico no Antigo Egito, lá da UFRJ. Bom, então, há hoje uma preocupação muito grande, em se preservar isso. Sim. Né? Eu estive lá no Egito e visitei o museu, visitei algumas cidades, né? Fiz aquele trajeto pelo Rio Nilo, né? Visitando. Então, a parte que mais me impressionou foram os núbios, né? Porque a Núbia é onde estão os descendentes do antigo povo egípcio, né? Sim. Porque hoje, com a invasão árabe no Egito, a partir do século 3, 4 depois de Cristo, eles começaram a invadir. E aí houve uma descaracterização, começaram a falar a língua árabe, aquela coisa toda. Então, a expansão árabe foi muito grande, né? Eu acredito que tenha sido, eu errei aqui nos meus cálculos, eu falei 3, 4, não, mas foi a partir do século 5, 6, já quando o muçulmano lá, o chefe da... Maomé. O Maomé
que teve uma vida como religioso muito curta, né? Porque ele se converteu, formou a religião, mas ele morreu logo em seguida, ele não durou muito tempo. Mas houve a expansão da religião muçulmana por aquela região. Então, eu acredito que tenha sido do século VI, mais ou menos 6, 7, eles começaram a invadir o Egito. E aí começaram a descaracterizar. O Egito, naquela época, era cristão. Sim. Era cristão. Então, dali para frente, houve muito saque de muita coisa. Muita coisa se perdeu. Muita coisa se perdeu também, porque, na realidade, né, houveram grandes descobertas. A maior delas é, em 1922, sabemos que o Howard Carter, arqueólogo inglês, em 26 de novembro, descobriu a tumba do faraó Tutankhamon, da 18ª dinastia. Olha, naquela época não havia esse critério tão rigoroso em manter as peças egípcias dentro do Egito. E o Napoleão também. Todo esse interesse na egiptologia começa com Napoleão. Quando ele invadiu, ele invadiu o Egito para ali formar uma base militar, porque o objetivo dele era invadir a Índia. Ele queria tomar o Oriente também. Então ele objetivou a Índia. E ali ele se deparou com toda aquela cultura e se entusiasmou com aquilo. E mandou chamar os historiadores, os seus arqueólogos, etc. E começaram a desenvolver a ciência da egiptologia. E durante todo esse século é que ela foi se desenvolvendo, né? Mas de uma maneira assim muito precária, né? Houve muito saque nesse período. Né? Porque não tinha uma regularização, porque o que acontece? Vamos dar o exemplo da descoberta da tumba de Tutankhamon. Bem, sabe-se lá, foram descobertas mais de 100 peças, sabe-se lá como foi feita essa catalogação. Durante 17 anos ficaram catalogando o Howard Carter. O Lord Carnarvon veio a falecer logo depois da descoberta, né? Ele e a filha. Então, mas o Howard Carter demorou anos para conseguir catalogar peça por peça, levar tudo para o Museu do Cairo. Mas e no caminho? Mas o Lord Carnarvon, durante mais de 10 anos, financiou esse projeto. E aí, todos os objetos, será que eles foram direto para o Museu do Cairo? Será que nenhum objeto se perdeu no caminho? Porque ele tinha grande interesse pela egiptologia. Ele não ia financiar uma expedição extremamente cara, mais de 10 anos, de repente, para não ficar com nada. Agora, com o Zahi Hawass, essa questão toda ficou assim bem mais... tudo visto, nada pode sair de lá, tudo é catalogado. Você não leva nada do Egito sem ser catalogado. Perfeito. Mas naquela época a gente já não sabe como é esse critério. Foi a partir de Napoleão que começou a surgir esse interesse como ciência e tal, porque a ciência da história é uma ciência relativamente moderna, ela começa praticamente no final do século XIX, né? Como ciência. E a egiptologia também, então é recente, o estudo de egiptologia é recente. Muito bem, então agora eu te pergunto o seguinte, como andamos de cultura egípcia em Petrópolis? Porque nós temos alguns marcos aqui, por influência do Dom Pedro II, que esteve lá por 2 vezes, não é? E essa viagem do imperador ao Egito, eu gostaria que você tecesse algum comentário sobre isso. Então, nós tivemos a sorte, mais uma coisa que não é contada nos livros didáticos e se perde, os adolescentes, jovens e estudantes não têm acesso a essa informação. Dom Pedro I, em 1827, ele arremata uma coleção egípcia lá no Rio de Janeiro, porque em 1924 chega Nicolau Fiengo, que era um comerciante italiano, com diversas peças para venda. Não sabemos a origem. Como o Nicolau Fiengo conseguiu essas peças? Pois bem, ele colocou tudo à venda. Em 1827, Dom Pedro I arremata, inclusive é muito interessante que ele parcelou em 3 vezes a compra desses objetos. Dentre os objetos que Dom Pedro I adquiriu, na sua coleção egípcia,
tínhamos dezenas de objetos de caráter funerário, 6 múmias, várias lápides, muitos objetos de teor mortuário. Dom Pedro II viajou para o Egito 2 vezes. 1871, porque a filha mais nova faleceu, a imperatriz Dona Leopoldina, ele precisou ir para a Áustria e aproveitou e fez uma viagem mais longa, conheceu vários países do mundo. E pela segunda vez, em 1876, ele foi para o Egito. E trouxe do Egito um sarcófago, porque ele ganhou de presente na época. O Egito não tinha presidente, era um pachá. O Khedive Ismael deu para Dom Pedro II de presente um sarcófago, né? Dom Pedro II, homem extremamente culto, já tecia várias considerações, tinha um diário sobre egiptologia, então já estudava mais de 14 idiomas e começou a aprender o árabe também para poder descobrir, né, as fontes, ler as fontes. E ele trouxe um sarcófago que ficou, curiosamente, no escritório dele, lá no Rio de Janeiro, porque ele morava lá, ele não morava aqui. Aqui era sua residência de veraneio, em Petrópolis. Então, ele morava na Quinta da Boa Vista. Então, ele colocou esse sarcófago da dama Shah Amun-Ensu. Ganhou de presente, esse sarcófago nunca foi aberto. Ela era uma dama sacerdotisa cantora do templo de Amon, em Tebas Ocidental. E ela pertencia à 23ª dinastia. Ela era uma sacerdotisa cantora que fazia parte das festividades dentro do templo de Amon. Interessante saber que no Egito essas profissões eram passadas de pai para filho. Então a mãe dela tinha sido sacerdotisa do templo de Amon, em Tebas. A avó, a bisavó, era passado de geração para geração. E ele tinha esse sarcófago da múmia Shah Amun-Ensu. Ele amava o estudo da egiptologia. Podemos dizer até que Dom Pedro II foi o nosso primeiro egiptólogo brasileiro. E ele foi influenciado, né, por essa cultura, inevitavelmente. Dentro do Museu Imperial nós temos peças que têm toda uma arte inspirada na Grécia como no Egito. E em Petrópolis nós temos vários obeliscos espalhados pela cidade. O obelisco, na época, né, no primeiro reinado, cerca de 2686 a.C., primeiro reinado, primeiro império no Egito, primeiro reinado não, primeiro império. Os obeliscos e as pirâmides já eram usados como tumba, como monumento mortuário para o faraó. Então, aqui em Petrópolis, nós temos alguns obeliscos e o principal é o que fica do lado da Praça Dom Pedro, em frente à Rua do Imperador. Ele foi construído em 1957, por conta da comemoração do centenário da elevação da categoria de Petrópolis de província a cidade, né? Marco do centenário, que Petrópolis se transforma numa cidade, e também da chegada dos colonos alemães. Temos outros também? Outros aqui? Temos outros. Ali em frente do Teatro Municipal nós temos um obelisco pequeno na Praça da Liberdade também temos. Isso, também na Praça da Liberdade, Praça dos Expedicionários, Praça Dom Pedro, é um obelisco pequeno, porque geralmente aqui em Petrópolis a gente sabe que a maior parte das ruas tem um nome de alguma figura histórica do primeiro e segundo reinado ou do início da República. E os obeliscos têm a efígie, inclusive na Praça do Cenipe, Colégio Dom Pedro II, fundado pelo imperador também no Rio e depois aqui, atrás ali da Praça do Cenipe, de frente para o Palácio Grão-Pará, também temos um obelisco pequeno com a efígie do imperador Dom Pedro II, para demonstrar, né, esse grande amor que ele tinha pela egiptologia. Muito bem. Nós vamos passar um vídeo agora de algumas peças que estão lá no museu. No museu. Né, que fatalmente foram peças que ele trouxe, né? A maior coleção começou com o Dom Pedro I, essa que ele arrematou em 1827. Eu ia só pedir a técnica, então, para passar aquele primeiro vídeo, esse. Aí você pode descrever aí, professora. Então, a maior coleção começou a ser constituída... Isso aí o que é? O sarcófago? Do Harciese.
era um sacerdote egípcio da 21ª dinastia egípcia. Porque assim, a coleção egípcia na íntegra ela não está exposta na sala. Não tem espaço. Eram 3 salas. Agora a coleção egípcia está reduzida a uma sala. Esse é o Peste Jeff, também sacerdote, 21ª dinastia. Pode seguir. E temos mais um. São lápides funerárias, tá? Com inscrições funerárias. Isso tudo está lá no nosso museu, lá da Quinta da Boa Vista, na Quinta da Boa Vista. É a maior coleção egípcia da América Latina. Pode seguir em frente. Também temos coleções egípcias no MASP, em São Paulo. Esse é o sarcófago, esse é Harciese, também sarcófago com inscrições na tampa. Esse é o outro que já tinha... Ah, tá, esse também. Porque as múmias, elas não estão dentro dos seus sarcófagos. Sim. O único sarcófago ali que tem as múmias dentro é o sarcófago da Shah Muensou, que é essa que Dom Pedro II recebeu de presente em 1826, trouxe em 1827, o sarcófago nunca foi aberto. Tudo que se sabe sobre esse esquife foi através de ressonância. Então, a equipe do Dr. Antônio Brancaleon, que é o curador da coleção egípcia do Museu Nacional, ele foi o responsável, tá? Ele chefiou toda essa parte de pesquisa, mas o sarcófago nunca foi aberto, tá? Então, toda a inscrição em hieróglifos no caixão da Shah Muensou foi decifrada, tá? Pelo Dr. Antônio Brancaleon, egiptólogo, fez até pós-doutorado em Paris, e ele é curador da coleção egípcia. Ele descobriu tudo que se sabe sobre a múmia cantora, sacerdotisa cantora do Templo de Amon, a partir de ressonâncias, tomografia e a partir da leitura dos hieróglifos no esquife dela. Muito bem. Então, agora temos um segundo vídeo, que é uma série de fotografias que eu gostaria também que a técnica passasse para nós. Pois não, professora, pode... Ah, sim, essa é uma cena do Livro dos Mortos, capítulo 125, a pesagem, na realidade, é a pesagem do coração, a pesagem do coração do morto no Tribunal de Osíris, papiro de Ani. Então, o Livro dos Mortos, ele é uma compilação, tá, de vários capítulos, digamos, é uma fórmula mágica, são fórmulas mágicas que o morto carregaria com ele para o além, para o outro mundo, e conseguiria ultrapassar todos os perigos, seguindo a fórmula mágica, e ganharia vida eterna no campo de Osíris ou na barca de Ra junto aos deuses. Essas imagens foi de uma exposição egípcia que eu fui na Barra da Tijuca, se eu não me engano, há 3 anos, museu itinerante. Todo ano o museu itinerante ele passa pelo Brasil. Então eu fui nessa exposição egípcia, fui em várias, mas essa foi na Barra da Tijuca, se eu não me engano, tem 3 anos. Também porque são cópias, são réplicas de peças egípcias, nada é original, né? São réplicas de objetos egípcios. Essa é a página inicial do meu blog. Klaus Patra Sétima Teia Filópator, que significa Cleópatra. O pessoal que quiser entrar em contato, né? Então claro. Nós já passamos o endereço. Essa barca é a barca solar. É o Deus Sol Ra rumo ao campo de Osíris, rumo à vida eterna. Essa barca ela percorre o mundo dos mortos durante a noite, vence todos os perigos e para poder chegar à luz do dia, tendo, né, todos os seus benefícios, tendo toda a prosperidade, alcançando todas as maravilhas, né, da eternidade que o antigo egípcio acreditava que ia encontrar depois da morte. Tem um outro vídeo seu aí que eu gostaria de passar, nós temos 5 minutos ainda do nosso programa. Está terminando, esse vídeo tem mais ou menos 5 minutos.
Mas vamos dar, se tiver que cortar, a gente corta Não, ele. sim. Então pode passar o último vídeo da professora, pedir a técnica para passar. Isso. Todo egiptólogo tem uma coleção egípcia. No Brasil costumamos falar que nós não temos egiptólogos, porque aqui nós não temos faculdades com especialistas como na Alemanha, na Inglaterra, na França, existe. Mas nem por isso deixamos de estudar egiptologia. Não é porque nós não vamos ter uma formação acadêmica fora do país que deixamos de estudar egiptologia e deixamos de nos considerar egiptólogos. É claro que daqui de repente a uns 10 anos consigamos ter no currículo todos os cursos que um egiptólogo da França ou de algum país fora do Brasil tenha, né? Mas mesmo assim não deixamos de estudar e não deixamos de ter essa paixão pela egiptologia. Esse é uma estátua do faraó Tutankhamen também, não poderia deixar de comprar, né? Uma estátua do faraó. Essa estátua do deus Anubis, o deus do submundo, o embalsamador, o deus dos mortos, essa eu comprei pelo Mercado Livre, sempre que tem alguma coisa interessante de estátua ou de livro, né, sobre o Egito, que eu vou lá e adquiro. E aí ela me deu de presente de aniversário, é o deus Osíris, e aqui o Ra-Harakht, tá? O deus do submundo, o deus dos mortos, e aqui o deus Sol. Essa esfinge linda, que eu amo, foi uma das primeiras estátuas que eu ganhei na coleção de estátua da amiga Denise lá da faculdade, na época que eu cursei História, né? Então, essa pirâmide eu comprei já há algum tempo atrás de presente, tá? E dei de presente para o meu namorado. E ele guarda até hoje, tá aqui junto com a minha coleção egípcia. Geralmente a gente tem que encomendar, vem de fora, aqui não tem, mas ela conseguiu lá para mim e me deu de aniversário também já há alguns anos atrás, para minha coleção egípcia. Então, o papiro do deus Anubis eu também adquiri lá no Shopping das Américas, lá na Barra da Tijuca. São papiros egípcios, são magníficos. Eles vão em breve para a parede também. Esse daqui também, ela pôde me dar de presente, me deu de presente junto com esse, tá? Deuses, templos e faraós do Antigo Egito, ele conta lendas egípcias. Bom, infelizmente nós tivemos que cortar o vídeo, porque nós temos só pouco mais de 1 minuto e eu quero agradecer a sua participação, professor. E não deu para a gente externar tudo que a gente precisava aqui, né? Eu até recebi aqui uma mensagem de um telespectador cativo nosso, Jorge Albert, que está parabenizando pelo nosso programa, e ele diz que esse tema realmente merece mais aprofundamento, que ele considera como uma importante civilização para a humanidade, o Egito, né? E as conexões com povos do espaço. Muito obrigado, Jorge Albert, pela sua mensagem e ficamos muito agradecidos, muito honrados com a sua audiência. Professora, muito obrigado pela sua participação. Se quiser, nós temos ainda 1 minuto. Quiser complementar alguma coisa? Gostaria de convidar aos estudantes da área de humanas. Eu estou disponibilizando na plataforma da Hotmart um curso sobre História do Brasil Império. Então, nesse curso, o estudante vai ter acesso à História do Brasil Império, Segundo Reinado, Catedral São Pedro de Alcântara, Família Imperial do Brasil, a fé católica da Princesa Dona Isabel, falo sobre exílio, falo sobre lei do banimento, revogação da lei do banimento. Então é um curso que a pessoa, o estudante, pode adquirir diretamente comigo. É só entrar em contato comigo pelo Facebook, Amanda Rutfles, tá? Eu estou recebendo muitas mensagens, as vendas já estão sendo realizadas diretamente comigo pelo meu Facebook, Amanda Rutfles. Então é um curso de 9 módulos,
tá? E no final o estudante ele recebe um certificado com uma carga horária de 10 horas como atividade complementar que é útil para ele apresentar na instituição de ensino dele, porque conta como atividade. Então a pessoa pode adquirir diretamente comigo e falar comigo pelo Facebook. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a presença da professora Amanda Rutfles e aqui renovando esse meu compromisso de trazê-la posteriormente aqui ao programa, mais uma vez, para a gente conversar sobre egiptologia ou, de repente, podemos conversar sobre o primeiro ou o segundo reinado. Né? Com certeza, eu é que agradeço. A professora também ela faz os hangouts sempre com historiadores, eu já tive a honra de participar de um. Aliás, o tema que eu apresentei lá no hangout eu vou levar aqui no dia 7 de abril, o próximo 7 de abril, que é a história da abdicação de Dom Pedro I. Quero agradecer então a todos, uma boa noite. Não esqueça, nossa reprise, domingo pela manhã, às 8 horas da manhã. Uma boa noite a todos e até semana que vem, uma nova atração.